Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas pra mim aqui é bom dia. Deixa eu ver que horas são. São exatamente 10h30, como vocês podem ver aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver, né, não? 10h30, então é bom dia, né? E o vídeo de hoje, galera, vai ser falando sobre... o título já diz, né? Gesto fala mais alto que palavras. Por quê? Porque é o seguinte, nesse livro aqui nós estamos aprendendo a linguagem corporal. O que é a linguagem corporal? A linguagem corporal é chamada às vezes de comportamento não verbal ou linguagem corporal, nada mais é do que, calma aí que eu vou dar uma explicação aqui melhor para vocês, mas nada mais é do que os sinais que você emite por meio de expressões faciais, gestos, toques, adorno do corpo, postura, brincos. Às vezes um brinco que você usa dá um indício do que você pretende fazer. Às vezes você tá inclinado assim com uma pessoa que tá do seu lado que você não gosta, já tá dizendo, pô, você não gosta dessa pessoa. Então, gestos, na maioria das vezes, falam muito mais e mais alto que palavras. Por isso que você não deve ficar tão apegado e confiante apenas no que você ouve da pessoa. E eu vou te dar uma explicação do porquê disso. Calma, que vamos chegar lá. É o seguinte, deixa eu só pegar a folha aqui, ó. Dar uma voltadinha. Ah, não, tá aqui pra frente. Aqui, ó. O que é exatamente a comunicação não verbal? A comunicação não verbal, muitas vezes chamada de comportamento não verbal ou linguagem corporal, que é o que eu falei para vocês aqui agora, é uma forma de transmitir informações por meio de expressões faciais, gestos, toques, movimentos, postura, adornos corporais, roupas, acessórios, seus penteados, as suas tatuagens e etc. E até do tom, timbre e volume de voz de uma pessoa. Ou seja, olha que loucura, comportamentos não verbais englobam aproximadamente 60 a 65% de toda a comunicação interpessoal. Ou seja, eu e você estamos conversando aqui, ok? Eu e você estamos conversando. Nessa nossa conversa, os comportamentos não verbais que eu faço, tipo mexo o ombro, coça a sobrancelha, ele tá mostrando aproximadamente 60 a 65% de toda a minha comunicação, de tudo que eu quero falar para você. E eu vou te explicar melhor aqui que você vai entender. Deixa eu pegar um exemplo aqui bem melhor para você entender, ó. Gestos falam mais alto que palavras. Por quê? Isso envolveu um exemplo memorável de como a linguagem corporal às vezes pode ser mais confiável do que a linguagem verbal. Como assim? Envolveu o estupro de uma jovem na reserva indígena de Parker, no Arizona. Um suspeito foi levado a interrogatório. E esse suspeito, cara, ele soou convincente. E a sua versão da história foi plausível, impecável, muito boa. Ele alegou que não tinha visto a vítima e que, quando estava no campo, desceu por uma leia de pés de algodão, virou à esquerda e então foi direto para sua casa. E enquanto os meus colegas, porque quando você está no interrogatório, né, no FBI, você está na mesinha, aí tá o cara que está sendo interrogado, aí tá o agente que está interrogando, tem a sala atrás que fica o pessoal fazendo anotações, que fica olhando o interrogatório, e tem um pessoal lá atrás que fica assim, ok? Ah, ele alegou que não tinha visto a vítima e virou à esquerda. Enquanto meus colegas faziam anotações sobre o que ouviam, eu mantive meus olhos no suspeito e vi que, quando ele falava sobre virar à esquerda e ir para casa, ele fazia um gesto com a mão de virar à direita. Olha que loucura, ó. O gesto, ó. Então, olha que loucura. Eu vou ler aqui de novo para vocês. Ó, enquanto meus colegas faziam anotações sobre o que ouviam, eu mantive meus olhos no suspeito e vi que, quando ele falava sobre virar à esquerda e ir para casa, ele fazia um gesto com a mão de virar à direita. Ou seja, aqui você já consegue entender que a linguagem corporal dele, ou a comunicação não verbal dele, falou muito mais do que a linguagem verbal dele. Verbal é aquilo que você fala. Por isso que o gesto dele foi mais importante do que a palavra. Entende? E isso foi o que fez a descoberta, foi o que levou à descoberta do estupro, que realmente foi ele que tinha feito o estupro com aquela garotinha. Ou seja, olha que loucura, mano, olha que loucura. O cara se entregou com a mão sem nem saber, sem nem saber. Isso acontece porque nós fazemos essas linguagens, essa linguagem corporal, esses comportamentos não verbais, é automático do nosso corpo pelo nosso cérebro límbico. Ele faz com que isso aconteça. Entende? Você pode ser esperto, eu posso entrar em um outro tópico aqui de um homem-bomba. O cara, você pode ser um homem-bomba, vamos pegar o cara como exemplo.
você faz de tudo para não ser pego, mas o seu cérebro límbico ele dá indícios para outras pessoas do que você está querendo fazer. E se essas outras pessoas fossem como a gente, Jean, que tem um olhar para observar esses comportamentos não verbais, essa linguagem corporal, você tá fudido, meu parceiro, porque você vai ser descoberto em alguns minutos. Entendeu? E é o seguinte, ó. Enquanto meus colegas faziam anotações sobre o que ouviam, eu mantive meus olhos no suspeito e vi que, quando falava sobre virar à esquerda e ir para casa, ele fazia um gesto com a mão de virar à esquerda. Ele fazia, que loucura, ele fazia um gesto com a mão de virar à direita, que era exatamente a direção que levava ao crime. Ou seja, ó, quando o cara falava sobre virar à esquerda e ir para casa, ele falava sobre virar à esquerda e ir para casa, ele fazia um gesto com a mão de virar à direita, onde era exatamente a direção que levava à cena do crime. Se eu não tivesse o observando, eu não teria percebido a discrepância entre o... Aí, ó, deu uma cortada no vídeo, mas eu vou continuar aqui com vocês, tá ok? Se eu não o tivesse observando o cara que estava sendo interrogado, como fala? O suspeito, se eu não tivesse interrogando e observando o suspeito, eu não teria percebido a discrepância entre o comportamento verbal, que ele falava virei à esquerda, e o não verbal, que era gesticular para a direita. Ou seja, ele falava virei à esquerda e gesticulava para a direita. Foi aí que o agente pegou ele no pulo, entendeu? Pelo gesto. Por isso que gesto fala mais alto que palavras. Por isso que na maioria das vezes você tem que focar no que o cara tá fazendo e não no que o cara tá falando. Porque como aqui diz, foi impecável como fala, o interrogatório, o cara soou convincente, a versão da história dele tinha sido plausível, de tão boa. Então, se ele foca só no que ele falou, ele ia dificilmente achar esse cara, podia achar, só que ia demorar mais. Só que por esse gesto que ele fez, ele falava que virava à esquerda, mas fazia com a mão que virava à direita. E para uns isso pode ser qualquer coisa ou alguma coisa boa, mas pro agente ou para quem sabe ler, para quem sabe identificar comportamento não verbal, linguagem corporal, é um indício de uma coisa que pode ser muito verdade, porque é verdade. Porque o nosso sistema, o nosso cérebro límbico, ele dá esses indícios de que você tá mentindo, não tá falando a verdade, porque porque o nosso cérebro límbico, ele é o cérebro honesto, vamos dizer assim. Você consegue mentir, consegue esconder, só que ele acaba dando indícios da verdade. Aí cabe a quem está falando com você identificá-lo esses indícios, ok? Depois que percebi isso, porém, eu suspeitei que ele estivesse mentindo. Então, esperei um pouco e então o confrontei mais uma vez. Continuando, aqui eu vou dar um exemplo também de quando o cara usou a linguagem corporal, só que com os olhos semicerrados, sabe? Assim, sabe quando uma pessoa te olha que ela faz assim? É porque essa pessoa não gosta muito de você ou não te conhece e não tem simpatia com você. E eu notei isso com pessoas que me conhecem, que não gostam muito de mim, e com pessoas que não me conhecem, que ao me olhar, faz isso. É o seguinte, como investigador, usei o comportamento de bloqueio do olhar para ajudar na investigação de um incêndio criminoso e trágico em um hotel em Porto Rico, em que 97 pessoas morreram. E um segurança era o principal suspeito. Por quê? Porque o incêndio começou na área em que ele trabalhava. E uma das maneiras de determinar que ele não tinha nada a ver com o crime foi fazer algumas perguntas muito específicas sobre onde ele estava antes e no momento ocorrido, e se ele tinha começado ou não o incêndio. E após cada pergunta, porque o cara tem que perguntar e tem que olhar para ver o cara dando algum indício, como eu disse, algum toque diferente, alguma linguagem corporal diferente, ok? Busquei detectar no rosto dele sinais reveladores do comportamento de bloqueio do olhar, e notei que só ocorriam quando perguntava sobre onde ele estava quando o incêndio tinha começado. Por outro lado, estranhamente, ele não parecia incomodado com a pergunta "Você começou o incêndio?". Isso me fez entender que o problema real era sua localização no momento do incêndio, e não seu possível envolvimento no crime. Ele foi interrogado posteriormente pelos investigadores responsáveis e acabou admitindo ter deixado seu posto para ver a namorada, que também trabalhava no hotel. Infelizmente, enquanto ele estava fora, os incendiários entraram na área em que ele deveria vigiar
Ou seja, enquanto ele estava fora que foi vigiar, foi ficar com a namorada, os incendiários entraram na área em que ele deveria vigiar e deflagraram fogo contra tudo lá, o incêndio. Nesse caso, o fato de o segurança ter bloqueado o olhar nos deu a pista necessária para seguir uma linha investigativa que acabou levando à abertura do processo criminal. No final, 3 incendiários foram presos e condenados pelo crime. O segurança, embora lamentavelmente negligente, não era o culpado. Ou seja, aqui ó, finalizamos aqui. É basicamente isso, cara. Você pode estar com um carro de bomba indo explodir em algum lugar. Imaginamos isso. Você pode fazer o máximo possível para esconder e você pode esconder muito bem, ao ponto de que ninguém possa ver. Só que o seu cérebro límbico ele é considerado por ser o mais honesto e ele dá indícios da verdade que você está tentando ocultar, fazendo de tudo para ocultar, que no caso é o carro com bomba. E fazendo isso, às vezes você começa a suar muito, às vezes você fica nervoso, às vezes você começa a coçar a cabeça, às vezes você começa a coçar o nariz, você fica dando indícios, você precisa desses indícios. E uma pessoa que consegue enxergar, consegue ver claramente isso, vai descobrir o que você está aprontando. É questão de pouco tempo. Perfeito? É isso aí. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Fico muito feliz para vocês que assistiram até aqui. Esse é o começo, eu ainda estou mesclando, não sei, não tenho ideia. Estou fazendo, feito é melhor que perfeito, estou fazendo aqui como eu consigo. Até eu ver se é melhor, se eu achar que é melhor eu ler o livro, fazer um rascunho e depois vir falar com vocês. Se é melhor eu ler com vocês o livro em primeira pessoa, se é melhor eu fazer de outro jeito, se é melhor eu fazer de alguma outra maneira. Eu tô procurando o melhor jeito de fazer vídeo para esse canal, mas enquanto eu não acho, vou fazendo do jeito que dá, seja o que Deus quiser. Feito é melhor que perfeito, é isso. Tenham um ótimo dia. Fui!